Olá, irmãos, irmãs, é uma grande satisfação revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes da gente iniciar as considerações de hoje, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado pelo estudo que eu nos coloco à disposição e nos abençoe, Senhor, ao tomá-lo em nossas mãos, estudá-lo, para que possamos não só compreender, mas como ter condição de praticar, de ensinar aqueles que nos cercam, motivando a todos a fortalecer-se no caminho que conduz ao abraço contigo nas nações eternas. Dirija as nossas vidas, nos proteja, nos guarde, nos abençoe. Em nome de Jesus te pedimos agradecidos. Amém. Ministério movido pelo amor. Ministério ou missão, todos têm o seu individual e tem o coletivo. Todos nós temos a nossa missão individual e temos a nossa missão coletiva. Paulo, aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 4, escreveu o seguinte: porque eu lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês se mas para saber do amor que tenho por vocês. Meus irmãos, aqui nesse mesmo 2 Coríntios, no capítulo 11, do verso 24 ao 28, olha o que ele escreveu, dando um resumo detalhado desses sofrimentos que ele mencionou então nesse texto que acabamos de ler. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes eu fui golpeado com varas. Uma vez foi apedrejado. Inclusive nesse apedrejamento ele morreu e ressuscitou. Ele foi ressuscitado. E ao invés de ele ir embora, ele voltou para dentro da cidade e foi pregar de novo. Vê a coragem que esse homem tinha, né? 3 vezes eu sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentando perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos do deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Irmãos, todo servo de Deus, servo do Senhor, de uma maneira ou de outra atravessa essas grandes tempestades, porque nós nascemos num mundo podre, empedernido de pecado, de maldade, e infelizmente nem todos os caminhos que trilhamos
está livre dessas tempestades. Aqui é constante, nesse mundo que vivemos. E não é fácil sustentar a missão por amor. Muitos cambaleiam e caem na fé. Outros se sustentam em Cristo Jesus. Sempre em Cristo é onde encontramos a solidez necessária para a firmeza necessária para sermos vitoriosos. Mas é dureza. É dureza. Mesmo dentro da igreja, quantas e quantas vezes nós podemos assistir injustiças e maldades do mesmo gênero, perseguições e situações bem parecidas com essas que Paulo passou. E de uma maneira ou de outra, cada um sustenta o ministério que Deus deu, a missão que Deus deu, da maneira com que Deus conduz e dirige. No segundo tema, nós temos ação de graça. Quando nós estudamos aí em 2 Coríntios, especialmente no capítulo 1, verso 8 a 11, nós podemos ter uma ideia de que o motivo de ações de graça de Paulo aqui nesse contexto é justamente que ele tinha a convicção de receber de Deus, de mais ninguém, de Deus, o consolo por todas as aflições que ele enfrentava. E ele deixa a ideia clara de que, para que nós possamos prosseguir nessa missão e manter essa identidade de consolar aqueles que nos cercam, nós precisamos realmente ter passado por essas provas para termos a habilidade necessária e precisa de motivarmos e consolarmos aqueles que nos cercam. Porque Deus, muitas vezes, se vale dessas aflições para nos ensinar a confiar nele de forma plena e absoluta. E quando alcançamos esse perfil, esse padrão, nada abala a nossa fé. Quantos e quantos foram conduzidos na Idade Média, nas fogueiras, na guilhotina, seguros de que o galardão estava certo para o grande dia da volta de Cristo. E hoje, da mesma forma, continuamos com o mesmo princípio, com o mesmo apoio, com o mesmo consolo de que seremos vitoriosos. No terceiro tema, simplicidade e sinceridade. Irmãos, aqui nós podemos estudar 2 Coríntios 1, de 12 a 14, e também o capítulo 2, verso 17, capítulo 4, verso 2. Nós podemos concluir claramente, irmãos, que simplicidade e sinceridade é a principal marca de um verdadeiro cristão. Porque com esse padrão nós conseguiremos a integridade pessoal no falar e no agir, e teremos a pureza das nossas intenções expressa no brilho dos nossos olhos. É isso que transmite segurança para aquele que está do outro lado conversando conosco, seja uma conversa trivial, seja numa negociação, seja onde for. Ele percebe o brilho, a segurança de que está tratando realmente com um verdadeiro cristão. Esse, evidentemente, sustentado pela simplicidade e pela sinceridade. No quarto tema, mudando os planos por amor. Ao estudar 1 Coríntios capítulo 16, versos 5 ao 7, nós podemos notar aqui que entre altos e baixos, daqui e dali, Paulo, esse grande missionário, que não tinha medo de nada, coragem ele tinha para dar e vender. Daqui e dali ele teve que mudar a sua rota, o seu plano. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele fala no coração. A nossa afinidade com essa divindade realmente nos motiva, nos fortalece
e nos guia em mudanças de plano, que não é fácil para quem é uma pessoa determinada, sabe o que quer, e já marcou, já traçou, quem sabe traçou aquele plano tempo, e agora, de uma hora para outra, tem que mudar do nada, por um motivo que está lá dentro do coração, simplesmente do nada, ele não está vendo, não está enxergando nada, e sentindo essa necessidade de mudar, de mudança repentina. E digo, irmãos, quando vem de Deus e nós ignoramos, pode custar caro. Mas Deus é conosco. Eu passei uma experiência até essa semana que ilustra bem esse negócio aqui. Eu tenho um Border Collie, cachorro, tem 9 anos de idade, e é um companheiro, um grande companheiro. Vai comigo pro lago, e aqui na cidade, gosta de estar sempre junto comigo. Quando eu vou bem cedinho, bem no escuro ainda, na panificadora, às vezes buscar o pão, quando não fazemos em casa, ele gosta de me acompanhar. E então, nessa semana, teve um dia que eu sonhei muito com ele à noite, e a hora que eu tive que ir na panificadora, eu saí ali na garagem e eu vi algo disso no meu coração. Não leva ele, porque não vai ser legal. E veio aquela sensação ruim dele ser acidentado por causa da sonharada que eu tive com ele à noite. Eu falei, não vou levar ele não. Mas na hora que eu abri o portão lá do fundo para sair, ele corre e enfiou a cabeça, ficou com a cabeça para fora, pro lado da calçada, e o corpo para dentro de casa. E eu, apertando para ele não sair, fiquei com dó. Falei, não, mas isso foi só sonho. E eu vou e abro o portão para ele sair junto comigo. E ele sai junto comigo. E fomos juntos. Atravessei a rua, atravessei lá para o outro lado. Chegou lá na porta da panificadora, falei, fica quieto aí, espera. Ele ficou quietinho lá fora, entrei lá para dentro, comprei os pães e vim. Na hora de vir, ao invés de atravessar em frente à panificadora, onde de costume a gente atravessava, ele desceu mais embaixo, que era um lugar até melhor de atravessar, que tinha menos convergência de trânsito. Eu falei, que legal que ele tomou essa direção aqui, que é melhor. E fomos ali para aquele lado, ele andando sem guia, sem nada, como ele sempre faz, muito educado. E aí, do nada, ele resolve sair de mim e voltar para a direção da panificadora. No momento que eu atravessei, eu achei que ele estava atravessando comigo, ele tinha voltado para o lado da panificadora. E a hora que eu chego do outro lado, olhei e cadê ele? Passa um pouco, escuta um barulho muito grande, ele atravessou de frente à panificadora e um carro atropelou ele, jogou ele longe. E ele saiu rolando, bateu no meio-fio, caiu na calçada, e eu chamei o nome dele de longe. E ele só pulou em pé, olhou para mim e olhou para o rumo lá de casa. Está uns 300 metros lá para baixo. E ele saiu correndo. Eu falei, nossa, que coisa absurda. Eu pedi perdão a Deus na hora, ele ter me avisado, eu ter sentido no coração e ter pagado para ver. Se me perdoasse, pedi perdão a Deus pela minha atitude de ter tido a sensibilidade no coração e ter pagado para ver. Cheguei aqui em casa, ele estava no portão esperando para poder entrar para dentro. Eu abri, correu para dentro e quis se aninhar ali para dentro de qualquer lugar. Procurei vestígios dele, não tinha machucado em nada, não arranhou com nada. Mas o barulho que fez foi algo esquisito, de trazer muito susto e pavor. Mas graças a Deus ele não se machucou, Deus o poupou dessa vez. E eu, ao estudar aqui essa lição, nesse ponto, mudando os planos por amor. Quantas e quantas vezes, né? Às vezes precisamos de mudar o plano e não aceitamos. Pessoas que são metódicas, de passar sempre pelo mesmo caminho, um hábito antigo, mas às vezes Deus coloca no coração. Sai por aqui, vai por ali. E precisamos de exercitar
essa conexão, essa sensibilidade. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quinto tema, perdão e reafirmação do amor. Irmãos, o que nós temos aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, versos 5 ao 13, dentre essas situações que Paulo enfrentou, que ele teve que mudar a rota, e depois, futuramente, depois que ele encontrou com seus companheiros onde deveria encontrar, que ele resolve voltar, mas ele voltou seguro de que a situação que motivou ele a não ir, que foi a implicação da igreja contra ele lá em Corinto, fazendo a ideia que se dá aqui é que tinha um personagem atiçando a igreja contra ele. E ele preferiu não ir, preferiu escrever uma carta na ocasião, uma carta dura que mandou. E aí ele queria saber o resultado da leitura dessa carta para lá, para ele poder voltar com segurança e ao invés de ter ido pessoalmente e causar uma inflamação maior, um desajuste maior do que o que já vinha se desenrolando em função dessa agitação que esse personagem teria criado lá. Esse indivíduo acabou sendo, pelo visto, disciplinado pela igreja, mas a ideia que fica pelo decorrer do contexto é que disciplina sem reconciliação vai ter um ódio marcado. E jamais aquela pessoa disciplinada desejará a simpatia, terá amor de volta a estar no seio da igreja novamente. Porque o ódio e a rejeição, a perseguição, a injustiça é revoltante. E o ser humano não é ser divino. Ele se magoa e se fere. E quando não tem jeito, é inevitável, a disciplina precisa de ter muito amor rodeado de tudo isso, muita aproximação e não abrir mão, em momento algum, da amizade, da confraternização, para que a reconciliação possa ser quase que simultânea e ajustada e a obra prosseguir conforme a vontade do Senhor. E isso aconteceu nessa experiência em Corinto, desenvolvida por Paulo, e deve continuar conosco. No sexto tema, triunfo em Cristo. O que nós temos aqui em 2 Coríntios 2, de 12 a 13, é a ideia de que o ministério, quando ele é desenvolvido, a missão é desenvolvida com amor, irmãos, ela rompe e nada impede o êxito missionário daqueles que abraçam por amor genuíno. Mas quando o ministério é desenvolvido por interesses, meus irmãos, é caminhada curta para o abismo. Sempre. E isso é o que nós vimos aqui nesse estudo de 2 Coríntios, no capítulo 2, do verso 12 ao verso 13. Nós temos aqui um fechamento aqui no final desse sexto tema, e Paulo exulta em Cristo porque aquela carta dolorosa produziu seus frutos que ele desejou colher, como vimos lá em 2 Coríntios 7, 5 a 9. Ao mesmo tempo, em 2 Coríntios 2,17, ele reafirma sua sinceridade como apóstolo de Cristo, como está lá em 2 Coríntios 1,12. Segundo esse verso, o que distingue um servo fiel de Cristo de um falso ministro é que, enquanto esse último comercializa o evangelho visando interesses próprios, o primeiro prega a palavra de Deus movido por amor sincero a Cristo. É essa a ideia que o texto nos apresenta, que esse estudo de hoje nos apresenta. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O ministério feito com amor é uma identidade ampla e reconhecida por onde passa. E o ministério por interesse, a caminhada é curta para o abismo, para as trevas e para a desolação. Pode até ter uma caminhada aparentemente vitoriosa, mas é tudo falso. Já se encontrará no abismo. Sétimo tema, vós sois a luz do mundo. Nós temos aqui em Patriarcas e Profetas, página 594, diz o seguinte:
Uma vida cristã consagrada está sempre derramando luz, consolo e paz. Caracteriza-se pelo tato, pela pureza, pela simplicidade e utilidade. Ela é dirigida por aquele amor abnegado que santifica a influência. Está repleta de Cristo e deixa um rastro de luz por onde quer que passe o seu possuidor. Ó Senhor, Tu nos apontastes como luz desse mundo e como sal da terra. Sabemos que essa luz vem de Ti. Refletimos a Tua luz. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Fortaleça a nossa missão, nos dando sabedoria e passos firmes na direção de cumprir com a Tua vontade. E que naquele grande dia, nós e nossos lares, representados nessa oração, estejamos contados dentre aqueles que Te abraçarão nas nuvens dos céus. Te pedimos e Te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.